Bem-vindo ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam como chegaram onde estão, seus principais desafios, aprendizados e deixam uma dica interessante para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar para a Cristina Cury. Ela foi executiva na indústria hoteleira de luxo, desenvolvendo líderes no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e no Uruguai. É instrutora de PNL, tem especialização em Customer Experience, em hospitalidade e liderança. É fundadora da Mandarina, que é uma consultoria que contribui para que organizações criem transformações comportamentais notáveis através do gerenciamento de mudança de cultura e constrói desse modo relações duradouras com os clientes e com seus colaboradores, desde de linha de frente até os executivos. Atualmente mora no Canadá, de onde atende os clientes tanto de lá como os daqui do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer a Cristina há uns 3 anos atrás, através do Marcos, que é o esposo da minha prima, que mora no Canadá há mais de 30 anos. Na época, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela aqui no Brasil, mas depois a gente acabou se distanciando. E agora, quando eu perguntei para o Marcos alguém que pudesse falar sobre empreendedorismo lá no Canadá, logo ele se lembrou dela. E foi aí que nós nos reencontramos e eu tive o prazer de trazê-la para conversar com a gente. Bem-vinda, Cristina! É um prazer te receber no programa Vida Empreendedora. Obrigada, Reni. É um prazer estar aqui com você novamente. Muito bom mesmo. Mas, Cris, conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória até você chegar e até chegar aí no Canadá, né, e trabalhar com a Mandarina aí. Sim, foi uma longa trajetória, né? Eu nasci e cresci em São Paulo, estudei administração de empresas, e aí ali, num certo ponto da vida, eu sempre gostei muito de viajar, e eu decidi que eu gostaria de ter um mercado de trabalho que me permitisse trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas nessa época não tinha internet e nem smartphone. Então eu decidi cursar hotelaria, né, na Suíça, porque a hotelaria tem um mercado de trabalho muito internacional. E eu fiz isso, e foi uma carreira muito feliz. Eu trabalhei para o Four Seasons por 5 anos, depois estudei na Suíça, depois trabalhei para o Four Seasons por 5 anos em Maui, no Havaí, e aqui no Canadá. Tive muita sorte dos lugares que eu fui transferida. E depois, por uma série de razões pessoais, eu decidi, depois de 8 anos morando fora, voltar para o Brasil. E eu fiquei 12 anos no Brasil de volta, né? Então, eu sempre falo que tudo bem ir e voltar, e a nossa vida tem objetivos móveis, né? E no Brasil, de volta ao Brasil, eu trabalhei para a Rede Marriott, depois eu trabalhei para o Fasano, onde eu ocupei uma posição de gerência geral e diretoria corporativa de treinamento, qualidade e novas implantações de hotéis. E cada vez mais, Reni, fui me apaixonando pelo desenvolvimento humano. Aí no Brasil eu tive a alegria de ver o meu primeiro sobrinho nascer, o meu afilhado, eu conheci meu marido, eu me casei, eu matei as saudades da família e trabalhei muito nessa vida hoteleira, né? Então inaugurei vários hotéis, foi aí que eu fui pelo mundo. E um dia eu decidi que eu queria ter um pouquinho mais de equilíbrio vida e trabalho, algo que é um preço da hotelaria, quem trabalha sabe. E então eu decidi abrir a Mandarina, focada em desenvolvimento humano. E na época, com o desejo de trazer aquele tratamento mesmo, que deixa todo mundo tão feliz na hotelaria, eu quis trazer aquilo para outras indústrias. E foi assim que eu decidi, então, inaugurar a Mandarina. Esse trabalho de consultoria, a priori, para fidelizar clientes, claramente precisou se desdobrar em formação de líderes para fomentarem essas mudanças, em treinamentos comportamentais, em entregar ferramentas de comunicação para as pessoas. E depois eu acabei também estudando bastante sobre outras coisas de desenvolvimento humano, também sou coach, mentora, e estava muito feliz lá no Brasil, e novamente por uma questão de qualidade de vida, que é uma coisa muito importante para mim, eu decidi, agora já casada com meu marido, me mudar para Vancouver. E aí pensei, poxa, por que não mudar para Vancouver e continuar fazendo isso que eu amo?
já tinha uma carteira de clientes bacana no Brasil, já estava bem estabelecida. Falei, poxa, vou continuar fazendo isso, vou me mudar para o Canadá. E foi assim que começou esse capítulo aqui em Vancouver, né? Num lugar que tem o estilo de vida que eu gosto: natureza, esporte, uma vida um pouco menos urbana, digamos. Que legal, Cris. E quais foram assim, as diferenças que você viu entre empreender no Brasil e empreender no Canadá, em Vancouver? Olha, Reni, tem muitas diferenças, né? Então, o Canadá, ele é mais desburocratizado, tá? Então, se você mora aqui no Canadá, você pode simplesmente emitir um invoice, né? Como se fosse uma nota fiscal, que aqui se chama invoice, com o seu nome. Você não precisa nem ter uma empresa registrada, você pode emitir, e você pode fazer isso até você faturar $30.000 em um período de 12 meses, um pouquinho mais do que isso, mas mais ou menos $30.000 canadenses, né? E uma vez que você atinge esse lugar dos $30.000, aí então o Canadá entende que está na hora de você registrar a sua empresa. Bom, registrar a empresa a gente faz online. É super fácil. Então, tudo muito fácil, é muito baseado na confiança das pessoas, né? E eles facilitam. O Canadá tem muitos pequenos empreendedores, né? Então, acho que essa é uma diferença grande. Os contratos são mais simples, a palavra tem muito valor, então não precisa ter um monte de cláusula e tudo. As coisas são, eu acho que essa é uma diferença que facilita a gente começar sem tanto medo e poder se jogar, né? Porque às vezes a gente tem essas assombrações assim. E aí tem uma questão aqui de que a mão de obra é muito cara, né? Então, isso é uma coisa para levar em conta. Se você pretende ter um negócio que precisa de muita mão de obra é cara. Existe também uma questão de que o país, quando eu vim para cá, agora não, né, por causa da pandemia, mas ele estava quase em pleno emprego, então era difícil mesmo de encontrar pessoas para trabalharem com a gente, né? Então, acho que do ponto de vista do lado difícil, tem isso. E aí o network, né, que eu acho que é um dos grandes desafios, porque no Brasil a gente tem um network de vida inteira, e aí a gente chega aqui e não tem isso. Então, essa é uma grande dificuldade que eu brinco que eu ainda estou furando essa arrebentação, né? Que no Brasil os negócios acontecem com muito mais naturalidade para a mandarina Brasil do que hoje para a mandarina Canadá. Então, essas são algumas das diferenças assim que eu percebo. Então, já pegando essas diferenças, vamos falar, quais foram os principais desafios e aprendizados desse período Brasil, Canadá, que você está falando? Olha, eu vou te falar uma frase que foi um consultor que eu conheci uma vez, que ele falou que eu me identifico muito. Eu acho que um dos maiores desafios foi fazer o que ele chama de trocar o motor do avião com ele no ar. E que foi o que eu fiz, né? Eu sou uma super otimista, eu sou trabalhadora, eu sou engajada, assim como muitas pessoas que são empreendedoras. Você precisa desse espírito para empreender, né? Então, vim para cá muito acreditando, só que eu esqueci que a minha presença no Brasil, né, na Mandarina Brasil, ia deixar ali um espaço a ser preenchido, né? Então, um dos meus grandes desafios foi como ficar com um pé aqui e um pé lá, e fazer com que as duas coisas funcionassem e acontecessem ao mesmo tempo. Então, esse foi o grande desafio. Enfim, eu voltei para o Brasil durante quase 4 meses no meu primeiro ano no Canadá. Depois eu tive um assignment novamente com o Four Seasons, que eu fiquei 6 meses apoiando o Four Seasons direto, que foi muito bom, foi very encouraging, muito encorajador. Mas tudo isso vai, né, dando aquela ansiedade, vamos dizer, do empreendedor, que planta sementes e quer ver logo dar fruto. Né? Mas aqui tem inverno, tem verão, não é que nem o Brasil que tudo floresce rapidinho, né? Aqui as coisas têm um período de maturação maior. E esse networking, ele precisa ser nutrido, né? Porque aqui, assim, a gente é mais
extrovertido nesse aspecto no Brasil, né? Então, se eu conheço a pessoa, tenho uma boa impressão, eu indico, eu conecto, eu apresento. Aqui não é bem assim. Aqui você precisa conquistar aos poucos o canadense. Ele não é tão facinho como o brasileiro, sabe? Ele requer um certo trabalho, mas uma vez que você conquista e conquista a confiança dele, acima de tudo, aí você começa a conseguir abrir portas, né? Aí sim ele vai te chancelar. Então, essa história do networking é um segundo grande desafio, até a gente aprender o que é importante para eles. Talvez não seja tão importante a gente ser caloroso e ser pessoal, como nós costumamos dizer. Importante mesmo é você chegar 3 minutos antes do horário marcado. Importante mesmo é você ser objetivo, porque eles marcam reuniões de meia hora, não de 1 hora ou 2 horas. Eles querem saber o que você quer. Importante mesmo você falar para ele abertamente o que você está procurando ali naquela conversa. Como ele pode te ajudar? Ele quer usar bem o tempo dele, né? Então, é muito diferente o comportamento do canadense e o comportamento do brasileiro. E para a gente amaciar esse networking, é por outros lugares que a gente entra. Então, acho que esse foi um segundo desafio grande, né? E aprendizado também, né? E um terceiro é a questão do escopo. Aqui no Brasil, a gente é super generalista, né? A gente faz tudo, mesmo nas empresas, você tem um cargo, mas você faz muito mais do que aquilo, né? Aqui no Canadá, o escopo é um pouco mais especialista. E tudo bem, você pode fazer um monte de coisa, mas você tem que ter um core business muito bem definido. Que eu brinco que gera uma crise de identidade profissional na gente, uma crise de identidade empresarial na gente, né? De escolher aquele pedacinho do escopo que é a grande joia daquilo que você faz e falar dela, porque aqui o pessoal é muito especialista, né? E eu acho que no meu caso específico, né? Como eu trabalho com a entrega de serviços, com a fidelização de clientes, com experiência de cliente, experiência de funcionário, aqui essa questão do serviço é muito diferente. Primeiro que nos escritórios não tem muito serviço de apoio no escritório, né? Não tem muita recepcionista, café, como a gente tem nos grandes escritórios de advogados aí. Você não tem aquela experiência pomposa, né? Se você vai a um escritório de advogados, você é recebido por uma pessoa, ela te senta na sala de espera, tem até ali um café que você faz o seu próprio, e o cara vem te buscar ele mesmo e te leva para a sala de reunião. É outro, não tem aquela dança que a gente tem no Brasil. Então, eu tive que aprender um pouquinho como é que essa história do serviço se dá aqui e onde que a minha empresa poderia, de fato, agregar valor aos meus clientes aqui, né? Porque o foco precisa ser neles. O que eles precisam que eu possa entregar? Não vou ser eu que vou plantar essa necessidade, né? A gente precisa começar por onde ela já existe, a gente pode lembrar, a gente pode despertar, a gente pode fomentar. Quem trabalha com vendas sabe que é importante a gente trazer a consciência do cliente a necessidade, mas a gente não cria, ela já precisa existir, né? Então, eu acho que isso foi um outro desafio, que eu precisei me transformar um pouquinho e entrar, de fato, aqui dentro nessa cultura. Né? Os principais foram esses. Não, eu imagino, assim, você falando agora somente desse último desafio, o network, nós sabemos que como é que é complicado. Uma coisa, eu já falei com outras pessoas, ao redor do mundo, e é o que eles falam. De certo modo, a gente está no nosso habitat aqui no Brasil. Então, você tem como chegar, por mais que seja mais diferente, você não conheça aquele ambiente, aquelas pessoas, a gente está na nossa língua, a gente está na nossa cultura. Então, a gente tem um certo conforto. Quando você chega em outro país, é o que você falou, né? A cultura deles é diferente, é meia horinha e vamos lá e falar. Eu acho que eles devem ser muito próximos do jeito americano de ser, não falo da Flórida não, do resto dos Estados Unidos, né? Porque eles são muito assim, como eu trabalhei também muito tempo em empresa americana, era bem isso.
Tem que falar com a pessoa, meia hora de call, e você fala aquilo, preciso disso para entregar aquilo, você precisa do que eu posso fazer, e acabou, né? E nessa meia hora que a gente perguntava como a pessoa tinha ido, tava tudo bem, perguntava tudo. Era assim. Era assim. Dá tempo de fazer tudo. Tudo, Isso que é o mais incrível. Exatamente. Aqui no Brasil, alguns casos a gente até consegue. Eu até brinco, né? Que quando você vai falar, principalmente quando a outra pessoa é um homem, normalmente eles são mais diretos. Agora, quando a gente fala com empresária mulher, a gente tem a tendência aqui no Brasil de falar sobre outros assuntos e não só sobre o assunto em si. Né? Essa é uma diferença muito, muito engraçada assim, no Brasil, que eu acho que você deve estar sentindo bastante aí. Mas a minha curiosidade agora ficou nessa última parte que você falou. Como fazer, tua empresa é uma empresa de atendimento, de excelência e atendimento. Como fazer num país que o atendimento deles é muito mais simplificado, vamos falar. Não que eles não atendam bem, atendem, mas é muito mais simplificado, né? Como que você conseguiu essa essência para chegar nesse pessoal? A gente precisa encontrar onde que está a necessidade, né, Reni? Então, existem mercados que estão muito mais... tem muito mais necessidade disso. Então, por exemplo, aqui tem um mercado de turismo enorme. Aqui tem um mercado de empresas que organizam vistos, intercâmbios, etc., para estrangeiros enorme. Essa empresa ela precisa ter um serviço impecável, porque ela precisa tirar aquelas angústias e dúvidas, né, das pessoas que ela atende. Então, é um negócio muito mais pessoal. Às vezes, você vai trazer um adolescente, vai lidar com uma criança, né? Então, você precisa lidar com a família toda e tal. Existe toda a parte do varejo, né? Existe a parte do mercado de luxo. Então, sempre tem, mas não é um link tão direto como, por exemplo, no Brasil, que a gente atendeu diversos escritórios grandes de advogados, onde você tem um verdadeiro departamento de eventos dentro do escritório, porque as reuniões se dão, você não pode sair para almoçar, porque São Paulo não dá tempo, né? Então, a reunião vai, o almoço é servido ali na reunião, e tem muitos eventos para clientes, isso e aquilo. Então, tem muita coisa. E outro setor que é interessante aqui é o setor das ONGs, né? Que são muito bem organizadas. Eu gosto muito da semântica das palavras, né? No Brasil a gente chama de organização não governamental, né? Aqui elas são chamadas de non-profit organization, né? Então, organizações sem fins lucrativos. A gente sabe que é não governamentais sem fins lucrativos, mas aqui tira é isso, é iniciativa privada colaborando com a comunidade, né? E isso é uma cultura muito forte aqui. Inclusive, tem vários subsídios do governo, o governo apoia muito as ONGs também, então é uma ação conjunta, né? Até mesmo para que aqueles doadores possam passar os dólares deles para as iniciativas que eles acreditam que eles gostariam. Então, é uma ação conjunta. E nessa parte das ONGs também existe bastante necessidade nessa área de consultoria, de estruturação, de engajar voluntários, de gerar accountability, que a gente fala, né? Então, existem algumas necessidades interessantes aí no setor das non-profits também. Então, é isso, é a gente encontrando os caminhos. Quer dizer que eu tenho um portfólio super bem formado aqui? Não necessariamente, ainda como eu disse, eu ainda estou furando a arrebentação, eu ainda estou desbravando. Mas a gente vai aos pouquinhos entendendo onde que é o encaixe, né? E uma vez que você encaixa, aí a coisa vai, né? E aqui tem uma profundidade muito grande nas coisas. Aqui, se você falar uma coisa, eles vão te fazer várias perguntas a respeito dessa coisa. Então, sim, a cultura tem muitas similaridades com a cultura americana, mas tem uma dose muito grande de cultura europeia, porque aqui foram franceses e ingleses, né? Então, existe uma dose muito forte. A gente tem duas línguas ainda oficiais, uma delas é o francês, né? Então, existe uma profundidade, uma coisa de querer saber a fundo, de querer exemplo, de perguntar. Então, aqui, quando a gente fala alguma coisa, a gente tem que estar pronto para desdobrar, senão não chega muito a lugar nenhum, né? E a tal da especialização que você falou, né? Você tem que estar muito especialista no que você faz, né? E daí, assim, Cris, emendando já, o que você acha que o pessoal aí faz, o empreendedor, que aqui no Brasil não faz?
Você acha que tem, que você viu assim que te chamou a atenção? Olha, Reni, isso já era antes de eu mudar de volta para o Brasil, já estava num outro patamar, continua num outro patamar. O Brasil já está começando a fazer mais disso. Mas o que eu acredito que é o grande pulo do gato aqui é a colaboração real. Empresas de um mesmo setor se juntarem para fortalecerem o setor como um todo e pararem de ficar dando beliscão cotovelada para ver quem chega primeiro. São todos juntos progredindo e construindo um setor, né? Então, lógico que eu estou sendo exagerada aqui e que cada vez mais eu vejo colaboração no Brasil, e é isso aí, aplausos para a gente como povo, porque, gente, o mundo é abundante, tem para todo mundo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o cliente que combina, então a gente precisa se juntar, né, em setores. Quando eu voltei para o Brasil, vou dar um exemplo, eu estava na hotelaria, e eu falei, gente, vocês não têm nenhum grupo com os outros hotéis? Vocês não conversam com os outros hotéis? Quando o seu hotel lota, para onde você reloca? Você chega um quarto a mais, o outro não pôde sair, ficou doente. Como é que é? Não, não temos. Então, nós começamos a construir isso, né? E nós construímos um grupo muito coeso de hotéis ali na região da Paulista, que conseguiu fazer coisas incríveis juntos. Como, por exemplo, pegar eventos maiores que precisam de mais quartos, de mais espaço, como relocar negócios que para um eram bons e para o outro nem tanto. Então, são coisas que a gente consegue fazer juntos, trabalhar como setor, como se o seu concorrente fosse uma outra divisão da sua própria empresa, né? Que às vezes consegue colaborar com o seu projeto. Então, para mim, essa é a grande, grande diferença. É o networking bem feito, estruturado, de verdade, que eu acho que a gente ainda está aprendendo a fazer no Brasil, né? Então, realmente, você ir com um discurso, com um viés, com um desejo, o que você vem trazer para este grupo e o que você veio buscar nesse grupo, né? São coisas que a gente precisa ter muito claras e aprender a falar, aprender a pedir. Nós, brasileiros, temos meio vergonha de pedir, né? A gente adora ajudar, mas a gente tem meio vergonha de pedir. Mas se a gente adora ajudar, o outro também adora ajudar, então a gente pode pedir, né? E é isso, essa troca, né? Então, é o zelar pelo setor, né? E, se você me permite um segundo aspecto, que eu acho que o Brasil também tem ouvido cada vez mais nos canais das redes sociais, o brasileiro falar de diversidade, né? E até acho que o Brasil tem uma cabeça muito aberta, mesmo com todos os problemas, tá? Mas eu vou te dizer que a primeira vez que eu senti um pouco mais a história do preconceito racial foi quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Então é interessante, né? Porque a diversidade é de outro jeito que ela é vista, né? Mas eu acho que aqui no Canadá, e agora ontem eu estava até vendo que vai sair um cartoon novo da Pixar, que eu esqueci o nome, mas que se passa em Toronto. E quem tiver curiosidade, fica de olho, porque esse cartoon expressa o que é a diversidade no Canadá. Que a diversidade no Canadá é o normal. Ninguém está precisando assim, você tem muita liberdade para ser quem é, para ter a sua religião, as suas preferências sexuais, o que quer que seja, né? Mas vai além disso, que eu acho que o grande pulo do gato aqui é a gente entender que cada um desses olhares, se você, Reni, foi criada numa cultura mais asiática, e eu fui criada numa cultura mais libanesa, e o meu marido foi criado numa cultura mais italiana, cada um de nós tem uma contribuição importante para entregar para um grupo, a partir desse nosso olhar diverso. Né? Então, a diversidade aqui, ela é vista como a verdadeira riqueza, não é demagogia. É o interesse genuíno de saber, gente, essa pessoa vendo, sei lá, de Sri Lanka, o que será que ela tem para me dizer que eu nunca parei para pensar? Onde eu ganho com isso? E isso, para o empreendedor e para as empresas, é o que vai ajudar a gente a ter pensamentos criativos e inovadores. Né? Então, esse é um outro aspecto que eu acho muito relevante e muito importante, que eu estou feliz de ver o brasileiro começando a praticar, que a gente precisa incorporar. E além dessa história da linguagem, tudo isso é muito importante, porque todo mundo tem que se sentir à vontade, mas a gente precisa ir um passo além. Né? Com certeza. Nossa, Cris, você falou em algumas coisas que a gente tem batido bastante, né? Essa parte de não há concorrência, você tem parceiros, né? E é bem isso mesmo. Eu trabalhei em um mercado que
tinha concorrência, lógico, mas a gente fazia uma vez por mês uma reunião com todos os concorrentes para discutir o mercado. Porque realmente, né, tinha coisa que era em comum no mercado, né? Eu representava a empresa na época, então a gente fazia esse tipo de reuniões. E daí, quando você vai para outro mercado que não tem, você fala, opa, como assim não tem? E quando eu vim para o mundo empresarial também, eu via que poucas pessoas faziam isso. E eu já fiz, assim, parcerias com pessoas que fazem a mesma coisa que eu. A hora que expandiu, apareceu um projeto maior, braços, né? Todo mundo ganha, a gente trabalha. Eu ganhei porque eu aprendi algumas coisas que eu não fazia daquele jeito, a pessoa aprendeu com algumas coisas que eu fazia e ela não fazia, mas a gente fazia a base a mesma. E daí uma coisa que eu sempre falo, né? Tenha com seus parceiros valores muito semelhantes, porque senão não dá certo. Eu também já tive muito problema com lá no começo, problema de parceria, que não tinha os mesmos valores, acontece também. E a outra coisa que eu acho que foi muito legal você falar, essa parte da empatia, né? De você entender, respeitar o que o outro tem na essência para você procurar o que você pode aprender com isso e não simplesmente tentar colocar a tua cultura, o teu modo de viver, o teu modo de ser em cima. Isso é muito legal também. E daí, até antes, você já tinha comentado uma outra coisa que eu acho que vale a pena de comentar também, que você falou de abrir a cabeça, né? E essa empatia também ajuda muito a abrir a cabeça. Então, muito, muito, muito show mesmo essas informações que você está passando, Cris. E assim, Cris, o que você fala? Nós já estamos no meio do ano, né? Que insight você acha que tem aí que pode ser trazido aqui para o Brasil para esse meio ano que está acontecendo agora, no meio de uma pandemia, que eu sei que aí está um pouco mais tranquilo que aqui, mas o que você vê de diferente que você pode trazer de informação para a gente? Reni, eu vejo aqui a gente já está começando a voltar um pouquinho, já estamos com a vacinação no estágio bem avançado, né? E eu acho que a economia está reaquecendo, que existem setores que cresceram muito, vão continuar crescendo, como tech. Eu acredito que o turismo vai voltar a todo vapor, porque está todo mundo desesperado para viajar. Então, óbvio, as coisas que são óbvias, né? A gente está vivendo agora esse processo das voltas para os escritórios, né? Então, está muito interessante, porque... novamente, acho que as pessoas, cada vez mais, o mundo tem buscado, e a geração dos millennials tem isso muito vivo, né? Quando eles têm o telefone na ponta dos dedos e conseguem fazer tudo no telefone, e a gente também já aprendeu, né? Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, os millennials já vinham nesta busca do equilíbrio vida e trabalho, de estar sempre um pouco trabalhando e um pouco brincando, sabe? Assim, sempre que dá. E isso, na pandemia, né, com o home office, virou uma realidade praticamente irreversível, né? Então, está muito interessante, porque tem gente que tá louco para voltar para o escritório, tem empresas que querem que X% do escritório saia, porque vai baixar custo, tem gente que está começando a fazer processo, ativismo, para que as empresas para que não se permita mais que as empresas te obriguem a ir para o escritório. Então, eu acho que essa história da volta para o escritório vai ainda dar muito pano para manga, que a gente vai precisar se abrir muito, ouvir muito, né? E como empreendedores, né? Quem tem equipe e tudo, aprender de fato que você não precisa controlar as pessoas, você precisa ensinar, confiar, se comunicar, mas o fato de elas estarem sentadas ali no escritório do seu lado... não é determinante do sucesso da sua empresa. A Mandarina, por exemplo, nunca teve escritório. Eu tenho a empresa há 9 anos, a gente nunca teve escritório. Porque eu pensei, poxa, eu não quero ter que ter escritório. Se eu tiver que ter, eu vou ter. Mas nós trabalhamos numa rede online, nós sempre temos o mesmo treinamento, nós temos encontros periódicos, nós vamos ao cliente entregar o nosso serviço, a gente não precisa de escritório. Com isso, meu cliente paga um pouco menos também pelo meu serviço. Né? Com isso, ninguém precisa ficar se deslocando, o trânsito melhor. Então, eu acho que essa história vai dar muito o que falar. Então, cultura empresarial é algo que a gente vai precisar trabalhar muito, essa parte de change management, né? Eu tenho as certificações em change management no Brasil fala-se proxy, né? E aqui fala-se ProSci. E a gente vai precisar trazer isso para dentro da realidade das empresas, para entender cada indivíduo, em que pé ele está e como ele vai produzir melhor. Né? Porque tem gente que até tem produzido melhor. Então, acho que isso vai ser uma coisa... É uma mudança cultural irreversível no mundo, a questão da tecnologia,
Quer dizer, a minha equipe do Brasil saía do Alto da Lapa para Interlagos para fazer reunião. Isso não faz sentido mais, né? Então, com um cliente que a gente já atende há 5 anos, não precisa, né? Então, eu acho que tudo bem, né? Então, para mim é isso. E, acima de tudo, eu acho que o mundo ficou muito sem fronteiras, né? Eu fiquei aqui soltando fogos de artifício, porque todo mundo finalmente veio para o mundo virtual, que é onde eu já estou há muito tempo, trabalhando, né, na ponte aérea virtual entre São Paulo e Canadá. E eu tive a habilidade, Reni, de fazer, por exemplo, cursos e formações no Brasil, que eu morria de vontade de fazer há um tempão, e que eu não podia porque eram presenciais. Então, o mundo, as fronteiras se apagaram ainda um pouquinho mais, né? E eu acho que a gente precisa ter isso muito vivo no radar. Com certeza. Nossa, Cris, é verdade. Você falou as coisas que são meio isso mesmo, né? Esse mundo virtual, eu também dei graças a Deus, porque facilitou muitas coisas, cursos, visitas, tempo. Hoje eu consigo fazer 6, 7 reuniões um dia. Antes a gente conseguia fazer 2 e às vezes a terceira, e olha lá por causa do trânsito, né? Então é super, quando muito. Então essa parte realmente, essa parte dos escritórios virtuais também, até eu estava lendo algumas reportagens que algumas empresas aqui no Brasil começaram a fazer aquele trabalho de trabalhar 4 dias por semana e não mais 5, né? E não necessariamente tem que ser na sexta ou na segunda, uma delas está fazendo na quarta-feira para justamente dar aquele break no meio da semana, que é umas tendências que estão começando a vir para ver talvez como fique. Mas acho que a principal é que o empresário descobriu que o teu funcionário tem que cobrar ele pelo projeto, pela entrega, e não pelo tempo que está sentado na tua frente lá na cadeirinha dele, né? Eu acho que isso que é mais interessante. Mas, Cris, nós já estamos nos últimos minutos, a nossa conversa foi maravilhosa, e eu queria que você deixasse uma dica final aqui para os nossos telespectadores. Ai, uma dica, eu acho que tem muito a ver com essa última coisa que eu coloquei das fronteiras, né? Expanda suas fronteiras, porque elas não são físicas mais, né? Então, onde que você pode encontrar oportunidades um pouco além daquele horizonte que você antes encontrava, né? Num mundo onde tem tantas crises, altos e baixos, e um está melhor, outro está pior, e sobe aqui, desce ali. Quanto maior for o nosso mercado, mais chances a gente vai ter, né, de empreender, de continuar crescendo, né? Acredita no seu core business, né? Investe no seu core business, acredita nele e vai, né, vendo por onde que você pode costurar para continuar firme e forte nele, independente das circunstâncias, né? E eu acho que é construir sobre essas bases, né, que a gente a duras penas conquistou como empreendedores, né? Não quer dizer que porque o mundo mudou, então, o meu core business foi por águas abaixo. Não, dá para você construir em cima disso, dá para você se transformar. São tantos casos, né? Disrupção está em voga também. Então, é isso. Se transforme a partir da disrupção e amplie as suas fronteiras. Nossa, Cris, olha, gratidão, foi maravilhosa. Pena que foi muito rápido, tem muita informação para a gente conversar, mas eu quero te agradecer por estar aqui no nosso programa. E eu espero que você também, que está nos assistindo, tenha gostado das dicas e o que a Cris falou aqui para a gente. E te vejo no próximo programa Vida Empreendedora, gente. Até lá. Até, obrigada, Reni. Foi um prazer. E aí, gostou das informações que a Cristina trouxe pra gente? São bem interessantes, faz a gente pensar fora da caixa, não é verdade? Se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, escreva aqui na nossa rede social, vai ser um prazer poder responder a você. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!